Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai meditar na palavra comigo hoje. Nós vamos ler o livro de Josué, capítulo 7. Nós vamos meditar e refletir nesse capítulo, amém? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria e discernimento, que fale conosco através dessa meditação, através dessa reflexão. Pai querido e Pai amado, graças te damos por mais um dia na tua presença, um dia único em que o Senhor preparou para cada um de nós. Querido Deus, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, prepara o nosso coração, Pai amado, como terra fértil para receber a tua palavra, que é viva, que é santa e que é eficaz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O capítulo 7 do livro de Josué narra a derrota do exército israelita diante da cidade de Ai, após a conquista de Jericó. Essa derrota inesperada ocorre devido à transgressão de Acã, que desobedeceu à ordem de Deus e tomou para si despojos da cidade de Jericó, considerada amaldiçoada. O pecado de Acã e a consequente ira de Deus leva a derrota em Ai e destaca a importância da obediência e da purificação da comunidade. Esse capítulo 7 de Josué começa logo após a grande vitória de Jericó. O povo de Israel estava confiante, mas essa confiança rapidamente se transformou em presunção. Depois de derrotar uma cidade fortificada de maneira milagrosa, os israelitas subestimaram a pequena cidade de Ai. Em vez de buscar a orientação do Senhor, decidiram atacá-la sem consultar a Deus. O resultado, irmãos, o resultado é que eles foram derrotados de forma humilhante. Isso nos ensina que toda vitória vem do Senhor, toda vitória vem de Deus. E quando começamos a confiar em nossa própria força, em vez de depender dele, única e exclusivamente dele, estamos nos colocando em posição de queda. A derrota não aconteceu por acaso. Havia um problema grave no meio do povo, o pecado oculto de Acã. Deus havia dado instruções claras para que nada fosse tomado de Jericó. Mas Acã, movido pela cobiça, escondeu objetos proibidos em sua tenda. O pecado dele trouxe consequências para toda a nação, resultando na derrota militar e na morte de soldados inocentes. Isso nos mostra, irmãos, que o pecado nunca é apenas pessoal. Ele afeta a comunidade. O pecado não confessado nos distancia de Deus e impede que experimentemos suas bênçãos plenamente. Josué ficou arrasado com a derrota e buscou ao Senhor para entender o que havia acontecido. Deus revelou que havia pecado no meio do povo e que Israel não poderia avançar até que fosse tratado. Acã foi identificado, confessou seu pecado e, como consequência, foi julgado e executado. Essa parte do capítulo pode parecer dura, mas revela algo essencial sobre o caráter de Deus. Ele é santo e não tolera o pecado. Para que o povo continuasse em comunhão com Deus e recebesse suas promessas, o pecado precisava ser removido. O capítulo 7 nos ensina que não podemos tratar o pecado com leviandade. O pecado escondido de Acã trouxe derrota e juízo, mostrando que desobedecer a Deus sempre traz consequências. Além disso, aprendemos que confiar na própria força, sem buscar ao Senhor, é um caminho certo para o fracasso. Mas, acima de tudo,
Este capítulo nos aponta para a santidade de Deus e para a necessidade do arrependimento. Quando reconhecemos e confessamos nossos pecados, encontramos restauração e graça. Deus deseja um povo que ande em santidade e dependência dele, pois somente assim podemos experimentar suas promessas. A história de Acã é um alerta para não permitirmos que o pecado tenha espaço em nossas vidas. O pecado ele pode ser escondido dos homens, mas nunca de Deus. Quando tentamos guardá-lo, ele corrói nossa comunhão com Deus e pode afetar aqueles ao nosso redor. A única solução é o arrependimento sincero, pois Deus é fiel para perdoar e restaurar. Que possamos viver em santidade, confiando em Deus em todas as áreas de nossas vidas, sem nos apoiarmos em nossa própria força, mas dependendo sempre da sua graça e direção. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus por esse capítulo e trazendo esse capítulo para os nossos dias, fazendo essa reflexão para os nossos dias, o relato de Acã, que desobedeceu a ordem de Deus e roubou objetos sagrados de Jericó, resultou na derrota do exército de Israel diante da pequena cidade de Ai. Como consequência, 36 homens perderam a vida e todo o povo de Israel ficou abalado, questionando a presença e ajuda de Deus. Assim como Acã, muitos de nós podemos ceder às tentações do pecado e desobedecer aos mandamentos de Deus, achando que nossas ações são secretas e sem consequências. Gente, Deus vê tudo. Você pode esconder tudo para debaixo do tapete do ser humano, mas de Deus você não esconde nada. Ele conhece toda a sua vida, todos os seus pensamentos. Bem, mas a história de Acã nos mostra que Deus vê todas as nações, Deus vê todas as nossas ações e que o pecado não é uma questão trivial, mas séria e grave. A história de Josué, capítulo 7, também nos ensina sobre a importância da confissão e arrependimento diante de Deus. A gente precisa lembrar que arrependimento não é remorso. Deus conhece o nosso coração. Então precisamos lembrar da importância da confissão e arrependimento dos nossos pecados diante de Deus, com o coração aberto e sincero, porque Ele sabe. Acã foi descoberto e, ao confessar sua culpa, trouxe à tona a verdade sobre sua desobediência e pecado. Somente assim, Israel pôde lidar com a questão do pecado e buscar a reconciliação com Deus. Portanto, irmãos, devemos aprender com a história de Josué no capítulo 7 a importância da obediência aos mandamentos de Deus e a gravidade do pecado. Se cairmos em tentação e pecado, devemos ter a coragem de confessar nossas culpas e buscar o arrependimento diante de Deus. Somente assim, podemos desfrutar da paz e da bênção que vem de viver em obediência à vontade de Deus. Que essa história nos inspire a buscar a santidade e a obediência aos mandamentos divinos em todos os momentos de nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, obrigada, Senhor, por essa palavra, obrigada por essa meditação, por essa reflexão. Obrigada por nos ensinar tanto, Senhor. Dá-nos um coração sensível, Pai, à Tua voz e disposto a andar em santidade e obediência. Não nos deixe confiar em nossa própria força, Pai querido, mas nos ensine
a depender somente de Ti em tudo. Revela, Senhor, qualquer pecado oculto em nossa vida e dai-nos coragem para confessá-lo e abandoná-lo. Obrigada porque em Cristo encontramos perdão e restauração. Em Cristo desfrutamos de sua graça. Obrigada, Senhor, pelo teu imenso amor. Obrigada, Pai, porque te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente a todos.